Olá a todos mais uma vez. Para nós é um imenso prazer estarmos aqui novamente direto dos estúdios da Rede Fé na 100.1 FM, programa Palavra e Poder, programa da Igreja Moriá de Ribeirão Preto. É um prazer para nós termos a companhia de vocês de novo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vamos continuar falando de temas importantíssimos, não só falando, né? Porque o nome do programa já diz tudo, é a palavra, mas também nós temos o nosso momento de oração. Então você que no final quer receber a nossa oração, você já fique preparado. É meia hora de programa, né? Passa rapidinho. E se quiser que ore por algum parente seu, familiar, alguma área da tua vida, algo que represente essa área, e você puder deixar do lado aí para o final do programa, a gente vai estar orando, um copo com água, como nós deixamos aqui. Já temos testemunhos de pessoas que foram curadas na hora da oração, pegaram a água, beberam, foram até na igreja num domingo, deram o testemunho e falaram pra gente. Então eu tô também aqui nos estúdios, né, com a minha esposa, a pastora Cleonice, que vai dar então os seus recados, vai passar os endereços, né, o endereço da igreja, o espaço físico, os endereços das redes sociais. E pra gente, mais uma vez, é um imenso prazer ter vocês aqui conosco. Não é isso, amor? Isso. Tudo bem com vocês? Programa Palavra e Poder aqui. Em mais uma oportunidade, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Estamos aqui com o coração cheio de alegria e de fé para podermos falar sobre coisas boas, falar sobre palavras de vida, falarmos sobre Deus. Deus não está morto, Ele está vivo e Ele quer agir nas nossas vidas, né? Ele é o nosso Pai. E hoje nós temos um tema muito interessante, porque a Bíblia ela vai nos ensinar a respeito das nossas atitudes com a nossa fé, essa mistura de ações e fé. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, eu vou deixar aqui já os nossos endereços para você e também já quero te convidar a pegar um copo com água, já deixar aí separado uma fotografia, talvez de alguém que você queira que nós estejamos orando. No final desta programação, nós estaremos orando por você, pela tua casa, tua família, tua saúde, né, seu trabalho. Então, se você estiver passando por um momento, uma adversidade, um momento difícil, então nós estaremos junto contigo, orando por você, né? Então, sejam todos bem-vindos em mais um programa. E os nossos endereços, o endereço da nossa igreja é na Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz, bem próximo ali do estádio do Botafogo. E também temos os nossos endereços nas redes sociais. No Instagram, a nossa página é o @igrejamoriá.rp e também temos a nossa página no YouTube, que é o @igrejamoriá.rp. Todos os episódios dos programas Palavra e Poder estão todos gravados lá. Se você é a primeira vez que está nos ouvindo ou nos acompanhando pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter você aqui conosco nessa programação, né, amor? Exatamente. E nessa caminhada com Cristo, nós iniciamos hoje, né, um propósito. Isso. É importante falar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui pela Rede Fé, né, pela rádio Rede Fé e também pelo YouTube, né, pela página da igreja. Que se você quiser estar conosco num propósito, são 70 dias de consagração e oração às 5 horas da manhã. E esses 70 dias começou hoje, 5 horas da manhã, aí é na página do Instagram, né? Na página da igreja no Instagram, 5 horas da manhã. Se você é uma pessoa... São lives ao vivo. São lives ao vivo. Eu e minha esposa juntos. E a gente levanta bem cedinho, né? Para poder estar fazendo. Tem o pessoal da igreja, tem mais um pessoal que está nos acompanhando. Tem pessoas até de outros, da capital, né? De outros que entrou estados. Aí, a gente viu fazendo comentário. E você também é o nosso convidado. Então, se você quer participar, estar conosco orando, é rapidinho, é 30, 40 minutos, né? Fazendo um estudo dos capítulos de Provérbios, a gente lê, faz um comentário e depois a gente começa a orar. É oração mesmo. Se você não quer que mais um ano venha terminar do mesmo jeito que a tua vida está, então eu convido você para participar conosco. Depois a minha esposa ela vai dar o endereço novamente para vocês. Isso daí é todos os dias, 5 horas da manhã, ao vivo, pela página da igreja, pelo Instagram. Mas vamos entrar no tema de hoje.
como já foi dito. E eu vou pedir, se você está com a tua Bíblia, gosta de acompanhar. Eu sou uma pessoa que eu não gosto só de ficar ouvindo as pessoas falar de Deus. Eu gosto que eles mostrem para mim na palavra de Deus. E eu sou assim. Então, em Tiago, no capítulo 2, do versículo 17 em diante, Tiago, capítulo 2, versículo 17 em diante, nós vamos ver que então é um tema assim muito, muito importante, né? Porque às vezes tem pessoas que às vezes ela tem a fé, né? Às vezes pessoas estão nos assistindo agora, ela tem a fé. Mas a fé não para a fé eu vejo assim, um jeito simples para a pessoa poder compreender. A fé, imagina, como se fosse um controle de um portão que, vamos supor, eu estou chegando da rua. Para mim entrar na garagem da minha casa, eu tenho um controle que eu vou acionar, ele vai abrir, é o portão automático que falam, né? Você aperta, esse é um pouquinho mais antigo. Hoje é aquela tag em cima assim, já vai abrindo. Mas vamos lembrar do controle. A fé é parecida a um controle. Então, não adianta eu ter o controle dentro do meu carro e eu chegar para entrar na minha casa se eu não acionar o controle. E esse controle tem um botão que aperta para levantar e eu aperta para descer. Aí eu chego. Se eu não acionar esse controle, o portão não vai abrir. A fé, eu vejo a fé assim também, a mesma coisa. A fé é como um dispositivo, sabe, esse dispositivo. Não adianta você ter esse dispositivo se você não aciona ele, se você não usa ele, se você não faz uso dele. Assim como o portão abre ou a porta vai se abrir quando você aciona o dispositivo, assim também as portas irão se abrir. Portas? Como assim, pastor? A porta do milagre que você precisa é uma cura, uma restauração, família, casa, casamento, profissional, financeiro, espiritual, ministerial, enfim. Você quer que essa porta se abra? Você tem o dispositivo a fé, mas você tem que acionar ele. Você tem que fazer uso dele. Então, esses versículos que a gente vai ler aqui de uma forma assim bem simples, para ficar bem compreendido, diz assim, o versículo 17, não é isso? Eu vou ler aqui. Isso. E depois você que vai fazer os comentários, viu? Tá. Diz assim, ó, Tiago capítulo 2, no versículo 17, diz assim, ó: assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Então, quer dizer, existe a fé, mas se não tiver a ação pela fé, essa fé por si só, ela está morta. Não está dizendo que não tem a fé. A pessoa tem. Ela acredita que Deus é poderoso, que Deus pode, Deus cura, Deus restaura, Deus transforma, mas ela não aciona essa fé. Então, por si só, o versículo está dizendo, já está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me então essa tua fé sem as obras. Olha que interessante. Mostra para mim essa fé que você está dizendo que você tem sem obras. E eu, com as obras, mostrarei a minha fé. Aqui a gente já está vendo o quê? Porque uma coisa é falar que tem fé, outra coisa é agir pela fé. Quer dizer, está dizendo assim, ó, você quer mostrar que tem fé? Obras. Manifesta ela. Não fique só falando. É muito vago falar que tem a fé. O 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem por causa disso. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante. A fé, por si só, se a pessoa não usar a fé e começar a agir, e for à luta, crendo naquilo, né, através da fé, por si só já está morta. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé opera juntamente, então, com as obras. Então, aqui a gente já está vendo o quê? A fé, ela vai operar através das obras. Se não tiver as obras, a fé não vai operar, não vai se manifestar. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura no qual diz, ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada, então é por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quer dizer, as atitudes que ela tomou, crendo, quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho? E eu concluo 26, versículo, Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras
é morta. Eu já fiz vários comentários aqui, eu fui parando Sim. e fui comentando. E eu sei que você tem um monte de comentário para fazer, porque foi você que escolheu esse tema. Então, vai para cima. Muito bom a gente aprender sobre a fé, porque a Bíblia ela não é um livro que fala sobre religião, né? As pessoas elas tendem a olhar para a Bíblia e achar que a Bíblia ela é um livro religioso. E aqui justamente caracteriza o que é verdadeiramente a fé. A palavra de Deus ela vem desconstruir todo parâmetro, né, de dogmas, religiosidade. Então aqui a palavra de Deus ela vem nos mostrando que a fé é algo prático. A fé ela não fica só no campo da emoção. Na verdade, a fé ela não é associada à emoção, é zero emoção. E aqui Deus ele vem mostrando para nós esse significado. Ele faz uma comparação entre a fé só na base do sentimento e pensamento e a fé com base na atitude. Então ele chega a comparar uma pessoa que tem fé e não tem atitude nenhuma, é como fosse uma pessoa que está morta. Então, existem pessoas que têm uma fé, mas é uma fé que ela carrega como fosse um cadáver. É uma fé morta, ela carrega um defunto dentro dela. Então, o que o Senhor está querendo nos mostrar é que existem pessoas que ela tem fé, mas, na verdade, a fé dela, para Deus e no mundo espiritual, inoperante, tá ela aqui. é como um defunto. Um defunto, ele não sente nada. Um defunto, ele não consegue reagir a nenhum tipo de estímulo, nem interno e nem externo. Por quê? Porque ele está totalmente o que ali? Parado, adormecido, ele não tem nada que motiva ele. Então a fé é da mesma forma, ela é inoperante. Não adianta, a pessoa pode falar, eu tenho uma fé gigante, mas essa fé não vai trazer nada de resultado na vida dela. Por quê? Porque não tem atitude, né? Então, o versículo 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só, ela é morta. Então, o que mostra a nossa fé? Tanto que ele diz assim, ó, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé com as minhas obras. Então, a fé pode ser vista. De que forma? Através das obras, né? Jesus mesmo disse para o centurião, grande é a tua fé. Disse para a mulher também, né? É importante falar, quando fala obras, está falando ação. Atitude, né? Atitude, posicionamento. Porque a fé ela não é uma emoção. A fé não é uma emoção. A fé é uma convicção e uma certeza. Está em Hebreus 11:1. Sim. A pessoa que ela tem a certeza e a convicção, vamos imaginar assim, ó, ela tem certeza e convicção. E a Bíblia fala a certeza do que espera e a convicção do que eu não estou vendo. Mas eu tenho certeza e convicção. Ele vai ficar de braço cruzado? Se ele tem certeza e convicção que se ele fizer aquilo, vai abençoar ele? Ele não vai ficar de braço cruzado, ele vai à luta. Aí entra a obra. Então, assim, a fé realmente bíblica, ela impulsiona a pessoa a agir. A fé emocional, sabe? Uma emoção. Na base só isso da mesmo, emoção. né? Ela tem dificuldade para poder manifestar aquilo ali. Que é uma emoção. Aqui ele diz assim, ó, crês tu que Deus é um só, fazes bem. Se a pessoa crê que Deus é um só, como tem muitas pessoas que dizem, né? Porque Deus é um só. Ele está falando, faz bem. Só que os demônios também creem que Deus é um só. Só que eles tremem diante da presença de Deus. Só que a fé que eles têm que Deus é um só não muda a condição deles de derrotados, fracassados e condenados. Então, mesmo eles tendo uma crença em Deus, essa crença não muda o estado dele. Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, amor, que carregam uma grande crença em seus corações. Mas essa crença não tem mudado o estado
que essa pessoa tem vivido. Então, a condição dela não é alterada, mesmo tendo essa crença. Então, nós não estamos falando de crenças, nós estamos falando de atitudes com base na fé. Toda fé que ela não é expressa através de atitudes, ela é uma fé inoperante. Ela não vai gerar resultado na minha vida, na tua vida, independente de quem somos, de quanto tempo de igreja temos, do quanto conhecemos na Bíblia, de se somos batizados, se não somos. Isso aí não importa no mundo espiritual. A fé sem atitudes de fé, a fé sem atitudes, ela não vai trazer resultado na vida da pessoa. Então, aqui o Tiago, ele está deixando bem claro. Ele diz assim, ó, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho como holocausto. Quando ele foi, né, para oferecer, a gente sabe que não chegou a oferecer, mas ele se dispôs, e isso causou essa justificação na vida dele. Então, ele está dizendo que a fé, através das atitudes do Abraão, fez um crédito na vida dele. Então, a fé sem obras, ela não gera créditos no mundo espiritual, né? E por isso também, como não gera crédito, não gera respostas. Agora, um ponto aqui importante, queridos ouvintes, vocês que são os nossos ouvintes assíduos, têm nos acompanhado, o programa Palavra e Poder tem uma missão aqui, é levar pessoas a sair de um estado de prostração, sabe, de uma dependência emocional, de um estado de, vamos pôr assim, uma preguiça espiritual, uma fraqueza espiritual, uma frieza espiritual, e ser tocado pelo poder de Deus, porque aqui nós estamos trazendo a palavra para você, para te estimular a você a sair desse campo só da base dessa fé religiosa. Existem pessoas que elas vão passar anos dentro da igreja e elas não vão viver milagres. Não vai ver resultados. Ela vai até ler na Bíblia grandes milagres, grandes obras, quantas coisas Deus fazendo, mas a vida dela está sendo sacudida pelas trevas, está comendo pão que o diabo amassou, né? Como tem um ditado popular, cheia de dificuldade. Eu não estou falando que nós não temos lutas, nós temos lutas, mas nós temos vitórias sobre essas lutas. Então, e nós temos um exemplo, né, amor? Eu só quero ler o 26 aqui, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então não tem como uma fé que não tem obras sobreviver. Não tem. Por que eu digo isso? Às vezes a pessoa está nos ouvindo aqui. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Então quando você ouve isso, gera essa esperança e essa fé. Só que isso que você ouviu da palavra que gera a fé, se você não agir, não se posicionar, ela não vai sobreviver aí dentro. E o pior, sabe o que acontece com pessoas assim? Elas vão se frustrando, porque elas não vêem resultados. E por que não vê resultados? Porque a fé que ela, sabe, foi desenvolvida através de uma palavra que ela ouviu, porque a palavra de Deus tem esse poder, tá? A fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Então, ouvir a palavra que as pessoas estão fazendo aqui agora está desenvolvendo uma fé no coração delas. Mas eu digo para você que está assistindo, se você não se posicionar, tomar uma atitude, uma decisão a partir do que você está ouvindo, esta fé que você está recebendo agora não vai sobreviver. E isso vai gerando frustrações. Fala, poxa vida, eu vi de novo, eu acreditei, por que não funcionou? Porque de repente está faltando você agir, posicionamento, uma atitude de fé. Não é qualquer atitude. É uma atitude baseada com o fundamento da palavra de Deus que gerou uma fé. Se recebeu esse entendimento e uma fé, haja, se posicione sobre esta palavra e manifeste a fé. Aí o exemplo que você falou que ia dar... Antes disso, eu gostaria só de fazer um comentário aqui, e lembrando vocês que essa atitude, queridos, movidos pela fé, talvez você fale assim, pastora, que atitude seria essa? Quais seriam essas atitudes? Essas atitudes podem ser de algo muito prático, até com a sua vida do seu dia a dia. Talvez você é um profissional, seja liberal, seja autônomo, seja um profissional que trabalha a nível CLT, não importa, um empresário,
que talvez você está tendo dificuldades, talvez a concorrência, talvez uma situação que tenha gerado uma dívida, até um pensamento de falência. Talvez você está querendo abandonar, está querendo, sabe, jogar a toalha, está querendo desanimar. A depressão, a tristeza, a angústia, a preocupação tem gerado e sondado o seu coração. Então, se posicione em atitude de fé como? Não, comece a desenvolver uma atitude, não, eu vou sair, vou buscar clientes, não, eu vou levar um currículo, não, eu vou ir atrás, sabe? Levante cedo, faça atitudes crendo que vão acontecer coisas novas e coisas diferentes na sua vida. Não fique esperando as coisas caírem do céu, não fique esperando as coisas acontecer, sabe, por um acaso, não. As coisas são, a gente até fala muito na igreja sobre isso, milagres, eles são provocados. E quando você se posiciona com fé em Deus, coloca Deus na frente e fala, não, Senhor, eu estou com essa dívida aqui, não, Senhor, eu estou desempregado, eu tenho ouvido muitos nãos, eu tenho batido em várias portas, mas eu creio que o Senhor pode abrir uma porta, eu não vou desanimar, eu vou ir atrás. Então, faça a sua parte. Talvez você está aí desanimada, não, meu casamento já acabou, é uma frieza conjugal, você não quer mais cuidar da sua casa, não tem mais estímulo para cuidar da sua família, não tem mais estímulo para se cuidar. Querida, se levanta, se cuida, sabe? Cuide do seu bem-estar, da sua autoestima. Deus é com você, Deus vai te ajudar. Se você der um passo de fé, se você se posicionar com base na fé, Deus vai te ajudar, o Senhor vai trazer uma resposta para a sua vida. Nós estamos caminhando já daqui a pouco para o final dessa programação e vamos estar orando por você. E nós gostaríamos de compartilhar com vocês um exemplo do que é uma atitude de fé, porque às vezes a atitude de fé não tem o menor sentido, né, amor? Exatamente. Não tem coerência com a realidade. Como é que eu vou fazer isso daqui? Agora, detalhe, né? A atitude de fé é baseada na palavra de Deus, né? Aqui nós estamos falando, totalmente fundamentado nas Escrituras Sagradas. E nós vamos pegar um exemplo que é interessante. Josué, né? No capítulo 6, então você que está acompanhando, nós temos ainda uns 10 minutinhos. Ó, Josué no capítulo 6, no versículo 1 ao versículo 5, né? Que ficou separado para a gente poder ler, diz assim, ó. Olha que interessante, ó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém conseguia entrar então nessa cidade. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. A gente lendo assim, né? Deus então fala para o Josué. O Josué era o grande líder, porque Deus tinha recolhido Moisés e Josué assume o lugar de Moisés. Josué. Era uma cidade, nós não vai ler aqui todos esses versículos, que era, humanamente falando, era intransponível. Ninguém entrava, ninguém saía. Muralhas imensas, que era uma forma, naquela época, muitos anos atrás, deles se protegerem dos inimigos, que havia muita guerra. Então eram muralhas assim, estrondorosas. Então ninguém conseguia entrar, ninguém conseguia sair. Então quando vinha os inimigos para tentar saquear a cidade, não conseguia entrar, porque não conseguia passar. E Deus fala assim, o jeito que Deus fala assim, ó, olha, Josué, entreguei nas tuas mãos Jericó. Poxa, entreguei nas tuas mãos. Como? Então já foi entregue. Só que um detalhe. Deus fala, entreguei nas tuas mãos, quer dizer, então a palavra veio, Deus está dizendo para ele, já foi entregue. O 3. Mas vós, pois, e todos os homens de guerra, aí agora Deus vai dar a estratégia, a manifestação da fé, que a gente pode, é muito parecido com uma obediência, mas é uma ação de fé. Porque se eles não acreditassem no que Deus falou, como é que eles iam fazer esse negócio? Ó, eu estou falando por parte do Josué. Pode ser que no meio daquela multidão, lógico que ia ter pessoas que às vezes não estavam nem acreditando, mas estavam obedecendo. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim eu vou fazer por 6 dias. Então, durante 6 dias, a cada um dia desses 6 dias, vocês vão dar uma volta em volta da cidade, das muralhas. E o versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. Então, durante 6 dias, uma volta por dia. Durante 6 dias, 6 voltas. Quando chegar o 7º dia, agora não é mais uma volta por dia,
vai ser 7 voltas. Completando 6 com 13 7 voltas. vai completar 13. Rodeareis então por 7 vezes, e os sacerdotes tocando as trombetas. E será que, olha isso, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, e cada um em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e disse-lhes: levai a arca da aliança, 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade. Vamos só até aqui, né? Por causa do tempo e do horário. E o que nós estamos vendo aqui? Então é uma situação que é prática. Deus falou para Josué, não falou? Já em versículo 2, entreguei nas tuas mãos toda essa cidade. Mas e aí? Agora Deus vem dar estratégia. Durante 6 dias, uma volta por dia. 6. Mais 7 sacerdotes com 7 chifres e 7 chofar tocando. E no 7º dia, 7 voltas. O que acontece aqui quando eles fazem isso? Quando completa as 13 voltas, eles tocando o chofar e o povo gritando. A Bíblia diz que as muralhas então o quê? Ruíram, caíram. A pergunta é: quem que derrubou essas muralhas? Foi eles ficar dando volta? Não. Foi o poder de Deus. Só que tem um detalhe. Deus não poderia simplesmente, sem eles fazer nada disso, ter derrubado as muralhas? E por que Deus ele fez questão deles, durante 6 dias, uma volta no 7º 7? A ação, a atitude aqui mostra claramente. É bem interessante, porque se a gente for buscar uma lógica nesse raciocínio, a gente não vai encontrar, né? Por isso que a fé, ela é algo que não tem explicação. Milagre não se explica, porque as ações da fé também não têm explicação. Então, que nem aqui. O que tem a ver da volta nas muralhas? Parece loucura, Parece, né? Uma loucura. Mas era uma estratégia. Então, tudo isso aqui tem um significado no mundo espiritual. Por mais que nós não entendamos, tem uma lei aqui, tem um princípio aqui por trás disso aqui. Então, quando Deus ele determinou essa atitude, essa prática, para que eles fizessem, fez com que eles participassem de alguma maneira desse milagre, né? Então, tudo isso é que nós estamos falando. A obra, ela vai demonstrar a fé, a confiança. Quando Deus disse assim, ó, eu já entreguei Jericó, na verdade as muralhas estavam de pé. Continuava do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então é a mesma coisa. Se você ler na Bíblia, Jesus está falando lá, eu já te curei. Tudo que você pedir, eu vou te dar. Tudo que você profetizar, eu vou fazer. Então, tudo na Bíblia está ali como Deus já fez. Só que tem alguma coisa que eu e você temos que fazer para isso acontecer na nossa vida. Pela fé. Então, é isso que nós estamos querendo trazer para você, para que você entenda isso. As coisas que já foram nos dadas, já foram concedidas. Tem alguma coisa que eu e você vamos ter que fazer no mundo espiritual, repercutindo no mundo espiritual, para que nós possamos alcançar. Então, assim, independente da atitude, oração é uma? É. Jejum é uma? É. Mas não é só isso. Deus falou, vocês vão dar 13 voltas, vocês vão gritar e as muralhas vão cair diante de vocês. E nós vamos orar agora. É isso. Né? Nós vamos unir nossa fé agora. E nós vamos também levantar um clamor aqui, direto dos estúdios da Rede Fé, até a tua casa, até o trabalho, seja num hospital, talvez você esteja, talvez você está numa clínica de recuperação, talvez você está no presídio. Eu não sei onde você está, mas eu sei que Deus também está aí. Eu sei que Deus ele pode agir na tua vida aí. E Ele quer agir na tua vida. E eu tenho certeza que Ele vai te mostrar quais são as atitudes que você precisa tomar a partir de hoje, com base na fé. Graças a Deus. Vamos orar, amor? Vamos orar. O copo de água já está preparado, né? Já pedimos para você deixar tudo preparado, então vamos orar. Pai, entramos agora em oração, nos colocamos, meu Deus, diante do Senhor, para clamar em favor de cada ouvinte, de cada participante desta programação. Amém, Jesus. Não só por elas, meu Deus, mas
pela família, pelos parentes, pelos familiares de cada uma delas. Deus, o programa é palavra, mas também é o poder. Pai, que o teu poder agora, Pai, no nome do Senhor Jesus, venha alcançar a vida de todas estas pessoas. Toca, meu Pai. Toca nessa pessoa que está doente, que está nesse leito de enfermidade, Pai. Toca nessa pessoa que está numa UTI. Talvez ela está entubada, mas alguém que tem acompanhado essa programação está com a foto Jesus. dela nas mãos. Verdade. Talvez está lá no hospital agora, Pai. Meu Deus, toca nessa pessoa. Sim, meu Deus. Quando o teu poder ele entra em ação, nada é capaz de impedir o sobrenatural e os milagres de Em nome acontecer. de Jesus. Meu Deus, traga vida, traga ressurreição, traga Em nome de saúde, Jesus, traga meu cura. Pai. Traga, Pai. Abre portas para este homem, para este pai de família. Sim, meu Deus. Entra, Essa meu empresa, Deus, nessa meu Pai. penitenciária, nesse presídio, nessa delegacia, esta pessoa que está acompanhando por esta rádio. Deus, em nome do Senhor Jesus, e toca nessa pessoa. Amém, Jesus. Meu Deus, tira essa ansiedade. Traga paz ao coração desta pessoa, Verdade, Pai. Abre as portas e faz o milagre acontecer, Pai. Tu és o Deus de milagres, o Deus Sim, que opera Jesus. sinais e maravilhas. Agindo o Senhor, ninguém impedirá, Pai. Sim, Oh, meu Pai, e eu estendo as minhas mãos sobre todos esses ouvintes, sobre Amém, todas Jesus. essas pessoas que estão conosco Em aqui nome de agora. Seja Jesus. tocada. Aí aonde você estiver, poder de Deus, toca nesta pessoa. Dê a força que ela está precisando para se levantar, Pai. Dê a saúde para essa dona de casa, para conseguir, Senhor, realizar os seus afazeres diários. Deus, em nome de Jesus, abre portas para o desempregado. Coloca nesta água o teu poder, Amém, Jesus. para que quando beber desta água haja cura, restauração, milagre e fortalecimento. Oramos no teu nome para a tua glória e declaramos milagres, bênçãos e vitórias sobre todos os ouvintes, em nome de Jesus. Digam amém, Amém. e graças Amém, Jesus. e glória a Deus. Amém? Amém. Os endereços? Então, a nossa igreja fica aqui em Ribeirão Preto, na Rua Platina 121, Igreja Moriá, pertinho ali do estádio do Botafogo. Também temos um telefone, né, o nosso WhatsApp, que é o 16991628590. Se você quiser entrar em contato conosco para agendar, marcar um atendimento ou quiser nos mandar uma mensagem pedindo oração, nós estaremos orando por você, pela sua família. E também temos os nossos endereços nas redes sociais, né? Sim. No Instagram, o arroba é igrejamoriá.rp e no YouTube também, Igreja Moriá, arroba Igreja Moriá RP. Muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigado por nos permitir estar contigo durante esse período. Deus abençoe vocês. Até o próximo programa. Amém, graças a Deus. E lembrando a todos mais uma vez, os cultos presenciais na igreja, na Rua Platina 121, é todas as quartas-feiras, 9 da manhã, 7h30 da noite. E todos os domingos, 9 da manhã, 7 horas da noite, tá bom? Convido vocês, então, durante até lá pro finalzinho de dezembro, estaremos 5 horas da manhã pela página da igreja no Instagram. Isso. 5 horas da manhã, lives ao vivo. Se você quer orar junto conosco, entendeu? Manifesta a tua fé, é uma ação. Eu vejo isso como uma atitude de fé, porque levantar, acordar às 5 para participar ali conosco. E Deus abençoe, então, forte abraço. Fiquem todos na paz. Tchau. Deus abençoe.